Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulos 21 ao 31. Capítulo 21, versículos 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? 2. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba porque te envio de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. 3. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. 4. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. 5. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saiu a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia, por pão quente. 7. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, o maioral dos pastores de Saul. 8. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. 9. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante, dama. 10. Levantou-se Davi, naquele dia, e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. 11. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. 12. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. 14. Então, disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, porque me o trouxestes a mim. 15. Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Capítulo 22, versículos 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então, Davi saiu e foi para o bosque de Herete. 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança, e todos os seus servos com ele. 7. Disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas. 8. Para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. 9. Então, respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube.
10 E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, lhe deu a espada de Golias, o filisteu. 11 Então, o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, todos eles vieram ao rei. 12 Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. 13 Então, lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. 14 Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem, entre todos os teus servos, há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? 15 Acaso, é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. 16 Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. 17 Disse o rei aos da guarda, que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. 18 Então, disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então, se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. 19 Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens, e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. 20 Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. 21 E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. 22 Então, Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. 23 Fica comigo, não temas, porque quem procura minha morte procura também a tua, estarás a salvo comigo. Capítulo 23 Versículos 1 Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. 2 Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. 3 Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. 4 Então, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. 5 Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. 6 Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. 7 Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. 8 Então, Saul mandou chamar todo o povo a peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. 9 Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. 10 Orou Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. 11 Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Disserá Saul: Como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Disserá. 12 Perguntou-lhe Davi: Entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: Entregarão. 13 Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo.
sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. 14. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. 16. Então, se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. 17. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. 19. Então, subiram os efeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimon. 20. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. 21. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. 22. Ide, pois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. 23. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta, então, voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco, se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. 24. Então, se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon. 25. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. 26. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens, da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. 27. Então, veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. 28. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. 29. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Capítulo 24. Versículos 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Engedi. 2. Tomou, então, Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. 4. Então, os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi, furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. 5. Sucedeu, porém, que, depois, sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. 6. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 7. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. 8. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. 9. Disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? 10. Os teus próprios olhos viram, hoje, que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão.
no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. 12. Julgue o Senhor entre mim e te vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. 13. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. 14. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? 15. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. 17. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. 18. Mostraste, hoje, que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. 19. Porque quem há aqui, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que, hoje, me fizeste. 20. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. 21. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. 22. Então, jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Capítulo 25. Versículos 1. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. 2. Havia um homem, em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. 4. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas. 5. Enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está. 6. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. 7. Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. 8. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora, dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. 9. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi, e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. 11. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? 12. Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi, a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém este disparatou com eles. 15. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. 16. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. 17. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está,
de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. 18. Então, Abigail tomou, a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. 19. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois o seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. 20. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. 21. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo, quanto este possui no deserto, de nada sentiu falta de tudo, quanto lhe pertence, ele me pagou mal por bem. 22. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste. 26. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. 27. Este é o presente que trouxe a tua serva meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então, a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus, porém a vida de teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. 31. Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. 32. Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que, hoje, te enviou ao meu encontro. 33. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue de que por minha própria mão me vingasse. 34. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal, até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. 35. Então, Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. 36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei, o seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. 38. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. 40. Tendo ido os servos de Davi e Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. 41.
Então, ela se levantou, e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. 42. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. 43. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. 44 Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Capítulo 26. Versículos 1. Vieram os efeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de Gesimon. 2. Então, Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele, 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. 3. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e, sabendo que Saul vinha para ali à sua procura. 4. Enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. 5. Davi se levantou, e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, e o povo, ao redor dele. 6. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem disserá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abisai: Eu disserei contigo. 7. Vieram, pois, Davi e Abisai, de noite, ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança, fincada na terra à sua cabeceira, Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. 8. Então, disse Abisai a Davi: Deus te entregou, hoje, nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora, encravá-lo com a lança, ao chão, de um só golpe, não será preciso segundo. 9. Davi, porém, respondeu Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? 10. Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido, agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto, da parte do Senhor, lhes havia caído profundo sono. 13. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. 14. Bradou ao povo e Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner. Então, Abner acudiu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? 15. Então, disse Davi a Abner: Porventura, não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. 16. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, agora, onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha sua cabeceira. 17. Então, reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi. Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. 18. Disse mais: Porque persegue o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? 19. Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares, porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. 20. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. 21. Então, disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi, hoje, preciosa minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. 22.
Davi, então, respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos moços e leve-a. 23. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado, hoje, nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. 24. Assim como foi a tua vida, hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. 25. Então, Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e, de fato, prevalecerás. Então, Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27. Versículos 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim, me livrarei da sua mão. 2. Dispôs-se Davi, com os 600 homens que com ele estavam, passou Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. 3. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, Davi, com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. 4. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de perseguir. 5. Disse Davi a Aquis: Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. 6. Então, lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag. Pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até ao dia de hoje. 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. 8. Subia Davi com os seus homens, e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. 9. Davi feria aquela terra, e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aquis. 10. E perguntando a Aquis: Contra quem deste hoje? Davi respondia: Contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos Queneus. 11. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia: Para que não nos denunciem, dizendo: Assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. 12. Aquis confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Capítulo 28, versículos 1. Sucedeu, naqueles dias, que, juntando os filisteus os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. 2. Então, disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso, te farei minha guarda pessoal para sempre. 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem, ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 7. Então, disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele, 2 homens, e, de noite, chegaram a mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. 9. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque, pois, me armas cilada a minha vida, para me matares. 10.
Então, Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. 11. Então, lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. 13. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então, a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe de terra. 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então, disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso, te chamei para que me reveles o que devo fazer. 16. Então, disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? 17. Porque o Senhor fez para contigo, como, por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. 18. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso, o Senhor te fez, hoje, isto. 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e, amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. 20. De súbito, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. 21. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e, arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. 22. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. 23. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. 24. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou-o, e, tomando farinha, amassou, e a cozeu em bolos asmos. 25. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois, se levantaram e se foram naquela mesma noite. Capítulo 29. Versículos 1. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. 2. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis, na retaguarda. 3. Disseram, então, os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim, até ao dia de hoje. 4. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças destes homens? 5. Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares? 6. Então, Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até ao dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. 7. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. 8. Então, Davi disse a Aquis: porém que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor?
9. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, porém os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. 10. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos, que vieram contigo, e, levantando-vos, logo que haja luz, parti. 11. Então, Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Capítulo 30, versículos 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag a esta, ferido e queimado. 2. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. 4. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. 8. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque, de fato, o alcançarás e tudo libertarás. 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. 10. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. 12. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, recobrou, então, o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. 13. Então, lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoecia há 3 dias. 14. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclag. 15. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me, por Deus, que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e disserei e te guiarei a esse bando. 16. E, descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 17. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. 18. Assim, Davi salvou tudo, quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. 21. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. 22. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. 23.
Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. 24. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que disseram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. 25. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. 26. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. 27. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir. 28. Aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa. 29. Aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos Queneus. 30. Aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse. 31. Aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31. Versículos 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. 2. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. 3. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. 4. Então, disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos, e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. 5. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. 6. Morreu, pois, Saul, e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. 7. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale daquém do Jordão que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. 8. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. 9. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. 10. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo aficharam no muro de Bet-Siã. 11. Então, ouvindo isto os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul. 12. Todos os homens valentes se levantaram, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Siã, e, vindo a Jabes, os queimaram. 13. Tomaram-lhes os ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias.